Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um dos melhores livros de terror da atualidade, uma das histórias mais influentes e divertidas que eu já tive o prazer, ou acho que nesse caso, a dor de ler. Hoje eu quero falar com vocês sobre Hellraiser, Renascido do Inferno, uma das obras de terror mais importantes da atualidade e com um dos personagens mais famosos da cultura pop dentro dos filmes de terror, junto com vários outros, como Darth Vader, Chuck, Fred Krueger, Leatherface, Jason, personagens esses que marcaram tanta cultura pop. O foco desse vídeo vai ser especialmente em falar sobre o livro. Eu vou trazer algumas comparações em relação ao filme, mas é focado quase que totalmente em cima do livro. E eu também vou deixar rolando aí de fundo algumas ilustrações que eu fiz para poder complementar essa experiência enquanto a gente conversa um pouquinho sobre esse livro. Hellraiser vai contar pra gente a história de um homem chamado Frank Cotton. Esse cara é obcecado por sexo, ele é obcecado por prazer. Só que esses prazeres são pouco convencionais. E nessa busca infinita por prazer, ele acaba ficando sabendo de uma tal caixa de Le Marchand. Uma caixa que poderia dar para ele todos os prazeres que ele queria e procurava. E nessa busca pela caixa, nessa conquista da caixa, e finalmente, depois de muito tempo, quando ele conseguiu abrir, ele vai ser tragado ao inferno pelos quatro cenobitas. Quatro personagens que ficaram tão marcantes pra gente, como eu já disse antes, nas histórias de horror, principalmente Pinhead. E ali o Frank vai conseguir os prazeres que ele buscava. O problema é que para os cenobitas, o prazer é uma coisa totalmente diferente, que anda de mãozinha dada com a dor. O livro foi escrito por Clive Barker em 1986, adaptado para o cinema só um ano depois, roteirizado e dirigido pelo próprio Clive, esse que nunca tinha tido experiência nenhuma com direção de filme de terror, mas ele foi lá e fez acontecer, então toda a visão artística dele tá nesse filme, que compensa muito e serve como um ótimo complemento para o livro e os acontecimentos. Clive Barker, além de tudo, ele tem uma escrita muito lírica, muito bonita. Ele consegue fazer um equilíbrio perfeito entre essa beleza da escrita, a beleza do mundo que existe e a feiura das pessoas, os sentimentos ruins, os desejos ruins e essa saciação, esse prazer da carne. Ele consegue equilibrar muito bem esses dois pontos, entregando pra gente uma obra perfeita. O livro ele vai seguir Rory, que é o irmão de Frank, e Julia, esposa do Rory. No filme, Rory é conhecido como Larry, então temos a primeira diferença. Eles estão se mudando para a casa onde o Frank vivia, essa casa era da avó dos dois, e o Frank está desaparecido há alguns meses. Dentro dessa casa, assim que eles colocam o pé lá dentro, toda a vida deles vai mudar, segredos vão ser revelados, a morte vai rondar esses personagens e o pior dos pesadelos vai surgir ali em forma de homem ou até em forma de monstro. Hellraiser, para mim, é um livro muito importante. Eu li ele há muitos anos e reli agora com esse desejo de compartilhar para vocês tanto a minha arte quanto a minha opinião. E eu não consigo pensar em outra nota a não ser 10. É o puro ouro do terror. É um suspense visceral. É um dos primeiros livros de terror que eu li e me fez amar esse gênero. É um livro curto, tem apenas 150 páginas, então em um dia você aproveita o máximo possível. Tem uma adaptação maravilhosa no cinema e complementa muito bem o livro. Não recomendo as continuações, apenas para quem gosta de filme bagaceiro, mas o primeiro vale super a pena. E é claro, o remake que a gente teve uns anos atrás. E finalizando essa primeira parte, antes da gente entrar nos spoilers e eu poder resumir para vocês toda a história do livro, eu quero e tenho que agradecer a Darkside por trazer edições de livros de horror tão bem trabalhadas e essa do Hellraiser, lançada em 2015 aqui no Brasil, linda, cheia de detalhes que complementam a história, complementa o visual para a gente poder acompanhar toda a narrativa, traz ilustrações originais do autor dentro do livro, traz fotos do ator Pinhead, a icônica figura que ficou reconhecida por esse filme, pelo livro, traz a capa
preta imitando o couro das roupas dos cenobitas, as correntes, a caixa de Le Marchand na capa e contracapa. Enfim, só tenho a agradecer, o livro é lindo, e aqui eu encerro a primeira parte desse vídeo. Eu vou começar agora a falar sobre a história em si, dar os spoilers, contar a trama. Então, para quem não quiser seguir, esteja avisado, a partir daqui eu irei spoiler toda a história do livro. Como eu disse antes, o Frank ele quer abrir essa caixa a todo custo, justamente para chegar aos prazeres que ele tanto sonhou, porque ele era um cara decidido, ele estava cansado dos prazeres que ele tinha conquistado até aquele ponto, ele já tinha pensado até em se arrastar para cima, porque ele estava preso naquele ciclo vicioso de conquistar, aproveitar a conquista e se ver chateado, porque aquilo não era suficiente para ele. O problema é que parecia impossível, já que não tinha pista, não tinha nada que indicava como abrir aquela caixa, era só um quadrado dourado que você ia fuçando até conseguir alguma coisa, né? E essa caixa chegou nas mãos do Frank por alguns favores que o Frank tinha feito a um homem chamado Kitcher. Ele recebeu algumas orientações bem básicas. Para receber os visitantes que viriam após a caixa ser aberta, ele deveria preparar um ritual muito específico. Um ritual muito estranho, que já mostrava pra gente que quem estava disposto a abrir aquela caixa já não batia muito bem das ideias, porque o ritual em si consistia em ele ter que encerar e limpar todo o chão em que ele ia fazer esse ritual para receber os visitantes. Ele tinha que preparar um altar. Nesse altar tinha que ter o sangue de alguns pombos e as cabeças deles também. E para finalizar, dentro de um jarro, no centro do altar, ele tinha que colocar a sua própria urina. E uma coisa muito interessante é que mesmo Frank sendo esse personagem detestável que a gente vai ver mais daqui a pouco, ele sentiu medo. Ele estava ali mexendo na caixa, ele estava começando a perceber que o mundo estava começando a se distorcer e ficar estranho, e ele pensou, véi, eu não posso continuar com isso aqui, tem alguma coisa errada. Ele estava preso num ciclo de desejo, porque é aquela coisa, né? A gente sonha com algo, conquista, né? A gente sonha, luta, junta dinheiro, guarda, conquista aquilo e de repente se pega pensando, poxa, era isso? Parece que o desejo de conseguir era muito maior do que a conquista em si, né? E voltando aqui pro enigma, quanto mais o Frank conseguia levantar algumas partes da caixinha, quanto mais ele entendia que ele deveria mexer na sua superfície e trocar a combinação dos lugares, quase que nem um cubo mágico do mal, né? Ele sentia que o mundo ao seu redor estava se desfazendo. Era uma sensação estranha em que ele ouvia sinos por todos os lados, ele ouvia barulhos de sinos, como sinos de igreja, mas ao mesmo tempo esses sinos pareciam que estavam vindo de dentro da cabeça dele. E após horas de luta, virando a madrugada, ele conseguiu. Ele descobriu que havia alguns pontos de pressão ao lado da caixa e quando ele conseguiu subir uma parte da caixa, ele ouviu o sino mais alto, ele percebeu que a superfície do chão começou a se distorcer, até que enfim os cenobitas chegaram. E esses 4 cenobitas que chegaram trouxeram para o Frank todo o amor, todo o prazer que ele tanto sonhava. Eles perguntaram para o Frank, o que você busca? E ele respondeu, prazer. Só que o prazer que o Frank sentiu naquele momento foi tão intenso, foi tão forte, que tudo começou a se desfazer. Tudo ao redor dele, todos os sentidos do corpo dele, a visão, a audição, começaram a se desfazer, porque ele começou a sentir literalmente tudo, cada detalhe do mundo. O seu toque sentia todos os toques do mundo, a sua audição ouvia tudo que tinha para ser ouvido no mundo ao mesmo tempo. As suas lembranças, os seus pensamentos se misturavam com lembranças do passado, de coisas que estavam acontecendo agora. A sua visão conseguia enxergar nitidamente coisas do passado. Tudo se misturou e virou um. Até que de repente, tudo parou. Tudo ficou quieto. Os 4 cenobitas aqui são descritos como seres humanoides, escariações por todo o corpo, a roupa pregada à pele,
e cinza espalhada pelo corpo todo. E a parte mais interessante é que eles exalavam um odor de baunilha. Depois que tudo parou, tudo ficou quieto, tudo voltou ao normal, 3 cenobitas haviam desaparecido. Até que restou uma, no canto, nua. Ela estava sentada numa pilha de cabeças humanas, pilha de cabeças apodrecidas, e ela lhe deu as boas-vindas, dizendo: agora podemos começar. Os cenobitas aqui eles são descritos, como eu falei, sem gêneros, né? As roupas e as cinzas no seu corpo. E aí tem uma descrição para cada um deles. O primeiro tinha ganchos nas pálpebras unidos por uma corrente que atravessava toda a carne e os ossos. O segundo tinha na sua cabeça um intrincado padrão de tatuagem e cada ponta, cada eixo tinha um prego fixado na sua cabeça. E até pregos dentro da língua. E já o terceiro tinha as feições totalmente escarnificadas, totalmente rasgada a sua face, feridas por todo o corpo e a cara desfigurada. Seguindo a história, o livro vai para Rory, que é o irmão do Frank, e a Julia, a esposa do Rory. Uma diferença do filme é que o Rory, ele se chama Larry no filme, mas eu vou falar Rory aqui para não confundir. Os dois são casados e eles estão mudando para a casa onde o Frank estava morando. Essa casa era da avó dos dois irmãos, e o Frank já tinha desaparecido há alguns meses. E ali, naquela mudança, naquela bagunça de desarruma coisa, abre caixa, a vizinha do casal e a amiga deles também chegou ali para cumprimentar. A Kirsty é uma moça muito interessante, sabe? Ela é invejosa, ela inveja a Júlia por 2 motivos. Primeiro, a Júlia é descrita como uma mulher linda, linda, linda. E segundo, porque a Júlia tem o amor do Rory. A Kirsty, além de invejar toda a beleza que a Júlia tem, inveja o marido dessa mulher. E aqui o Clive traz novamente o assunto de desejo, luxúria, traição, que vai voltar daqui a pouquinho, e o assunto novo, a beleza, a perfeição. Enquanto o pessoal da mudança está descendo as coisas e a Kirsty chegou para ajudar naquela bagunça, a Júlia sobe no segundo andar para procurar qual vai ser o quarto do casal. A Júlia é uma pessoa fria, ela não suporta contato com ninguém, nem com o marido. Então ela fica muito tempo sozinha durante a história. E aí, a hora que ela chega no segundo andar, ela entra num quarto mal iluminado, sujo, frio. Parecia até um quarto que não se encaixava naquela casa. Ela começou a ouvir um barulho de um sino, de novo esse sino, que vinha de algum lugar ali. Só que ela pensava o seguinte: não tem igreja aqui perto, de onde está vindo esse sino? Depois que eles montam a casa, fica tudo pronto, recebem várias visitas ali durante a noite para comemorar essa casa. O Rory é um cara muito influente, conhece muitas pessoas e todas as noites a Julia se afasta dele quando chegam pessoas para visitar. Ela procura um canto para ficar escondida e aí a gente vai entender um dos motivos que leva essa mulher a ficar escondida e longe do marido. A verdade é que essa mulher é muito uma safada que traiu o marido dela com o irmão. Porque aconteceu o seguinte: o Rory falava desse irmão pra ela, falava: "Ah, eu tenho um irmão, esse meu irmão ele é um cara muito tá nem aí pra nada, ele abandonou a família, ele vive viajando pelo mundo, aparece quando quer, só traz problema". E a Júlia ficou interessadíssima nesse homem, pensou: "Opa". E um dia, perto do casamento dos dois, esse homem bate na porta dela. Frank aparece na porta dela. E ali ele aparece, né, todo queiroso, ela já se apaixona na carinha dele, né? Ele tem uma pegada muito forte e eles vão se pegar. E nesse momento o Clive, ele tem uma descrição do que acontece de uma maneira, ele descreve o que acontece de uma maneira tão forte e simples. Ele diz, abre aspas, o sexo tivera toda a agressão e tristeza de um estupro, fecha aspas. E é bizarro porque esse sexo, ele tem vários paralelos que dá para se pensar dentro da história. Por exemplo, o que aconteceu no começo da história do Frank pode ser considerado um estupro. Só que nesses dois casos, tanto a Julia com o Frank e o Frank nos Cenobitas, teve consentimento. Os dois queriam estar naquela situação, mas a situação fugiu do controle. Isso vai voltar em outros momentos desse livro. Enfim, a Julia nunca se esqueceu disso e ela se perdeu desejando aquele homem que nunca mais voltou.
Em um belo dia, o Rory ele machuca a mão e corre para procurar a Julia, porque ele não suporta ver sangue. Ele pede ajuda para ela e a hora que ele encontra ela no andar superior naquele quarto, gotas de sangue dele caem no chão. E aí ela leva ele para o hospital, passa-se um tempo, e em mais uma noite de bebedeira, a Julia volta para aquele quarto, que ela só sabe ficar nesse quarto, e ali ela vai perceber que tem uma presença com ela. Essa presença é um ser despedaçado, queimado, resumido a um olho, uma espinha e nervos ligados a um cérebro. E ali, aquela coisa fala com ela de alguma maneira e pede para ela trazer mais sangue. Essa coisa fala que é o Frank. E a Julia percebe que ele se alimentou do sangue. Enfim, agora o livro vai entrar numa parte em que ela vai começar a trazer alguns homens para aquela casa, vai começar a ir para alguns bares e chamar homens que sejam dispostos a ficar com ela. Ela leva eles para casa e lá no segundo andar ela mata esses homens e deixa o Frank absorver o corpo deles para poder renascer. O Frank, ele usa as pessoas como bem entende. E naquele momento ele usa a Julia para conseguir o que ele quer. Ele já fez isso antes e está fazendo isso de novo. Paralelo a isso, o Rory ele pede para Kirsty falar com a Julia. Ele fala para ela: "Pô, minha mulher tá agindo muito estranho, eu preciso de ajuda, porque eu sou um bundão. Fala com ela, vê se tá acontecendo alguma coisa que ela não quer me falar." E um belo dia a Kirsty chega na casa e percebe que a Julia tá entrando lá com um outro homem. E aí ela pensa assim: "Eu vou dar na cara dessa mulher, porque agora eu tenho justificativa e eu vou conseguir aquele homem para mim." Ela entra na casa e ela vê no segundo andar o Frank matando esse homem que estava tentando fugir e absorvendo ele. A Kirsty fica em choque, tenta fugir, mas o Frank e a Julia segura ela, levam ela para o segundo andar e lá naquele quarto o Frank tenta tirar a roupa dessa mulher. Ela consegue escapar, pega a caixa de Le Marchand para jogar nele, como a primeira arma que ela achou ali, mas ele fica desesperado e ela percebe esse desespero. E nesse momento, ela joga a caixa pela janela do segundo andar. Ela joga a caixa, o Frank vai para a janela desesperado, ela consegue escapar naquele momento, pega a caixa na rua, foge e foge até desmaiar de exaustão. Chegando na reta final do livro, ela acorda no hospital do lado da caixa, ela decide abrir, decide mexer naquela caixa para ver o que acontece. Ela abre a caixa e aí uma figura com ganchos aparece com uma voz sofrida e diz que vai levar ela. E aí a Kirsty percebe que tem algo errado, né? E fala: "Vocês perderam um, ele fugiu de vocês, eu sei onde ele está." E o Cenobita pensa o seguinte: beleza, se você tá falando sério, vai até esse cara e faz ele confessar, faz ele falar que ele fugiu e quem ele é. A Kirsty volta para casa, no último capítulo. Lá ela encontra a Julia e o Rory conversando. E aí o Rory diz para ela: "O Frank morreu. A gente matou ele, tá tranquilo, tá lá em cima, tá no segundo andar o corpo dele, vamos se livrar." A Kirsty fica totalmente em choque. Não tem outra escapatória. Mas ela também fica aliviada porque o Rory tá bem. E aí quando eles sobem para ver o corpo, a Kirsty fica em choque, começa a chorar, dizer que não dá mais tempo. Ela tenta sair, mas o Rory vai abraçar ela e aí ele diz a frase: "Vem com o papai." Frase que eu não tinha comentado antes, mas é a frase que o Frank tinha dito para ela naquele momento que ele tentou abusar dela e é a frase que ele tem de marcante ali. Então a Kirsty percebe que aquele homem não é o Rory, mas o Frank vestindo a sua pele. E naquele momento começa uma luta, a luta final, onde ela tenta fugir da casa, a Julia segura ela, o Frank chega em cima dela com uma faca, acaba matando a Julia sem querer. E já que a Julia tá morta, ele absorve ela. Não vai perder tempo de nada, né? A Kirsty volta para aquele quarto, ela começa a tentar fugir, se esconder em alguns lugares, mas o Frank pega ela, voltando pro quarto, o quarto escuro. Ela começa a fugir dele no escuro, ela tropeça no cadáver do Rory que estava no chão e faz o Frank admitir. Ela fala para ele: "Quem é você? Você não é o Rory." E aí ele admite: "Eu sou o Frank." E aí os cenobitas vêm, anunciam que vão levar ele e falam para ela:
Vai embora, garota. Você não tem nada mais a ver com isso. Sai daqui. E a hora que ela tá indo embora, o Frank tenta pegar ela, os cenobitas seguram ele com as correntes, sobem ele pelo ar e começam a rasgar a pele dele de novo. A Kirsty, quando abre a porta e tá indo embora, decide virar para conferir se aquele homem realmente vai morrer, se aquele homem realmente não vai perseguir mais ela. E aí, em um último momento, o Frank mostra a língua para ela e faz um gesto totalmente obsceno. E, num último momento, a Kirsty percebe, na caixa que ficara com ela, que os cenobitas deixaram com ela, que as faces do Frank e da Julia estão refletidas ali, distorcidas, como no começo da história. E ela começa a se perguntar se não existe nenhuma outra configuração, nenhum outro enigma que talvez leve ela até o Rory, leve ela talvez a um paraíso. E aqui eu posso fazer uma comparação que é totalmente a minha interpretação, não é verdade alguma, mas que talvez se a Kirsty tivesse a oportunidade de trazer o Rory de volta, talvez o ciclo continuaria e ela faria coisas inimagináveis como a Julia fez para trazer ele. Mas, no fim, não havia prazer no ar, ou pelo menos não como a humanidade entendia.